Graça e paz, igreja. Colocar aqui, amém. Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem está passando por luta aí? Glória a Deus. Jesus disse o quê? Que no mundo, mas que a gente precisava ter o quê? Se ele venceu em Cristo Jesus, não é verdade? É. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as aflições. O que é que a aflição pode fazer com um ser humano? Você sabia que uma aflição pode tomar conta da nossa mente e a gente ficar cega e não perceber o agir de Deus nas nossas vidas? Então é sobre isso que a gente vai falar, sobre a cegueira na aflição. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21. Aquele que foi encontrando e pudesse colocar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 21, a partir do verso 12. A gente vai do 12 até o 21, em nome de Jesus. Gênesis 21, do 12 ao 21. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz assim, amados. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. Digam assim, andando errante. Guarda isso no seu coração. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, diga assim, a voz do menino. Aleluia. E bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra, tomou-lhe mulher da terra do Egito. Podeis assentar em nome de Jesus. Aqui nós vamos entrar no contexto da aflição de Agar. Agar ela foi chamada por Sara para dar filho a Abraão, porque Sara, ela viu que ela não conseguia dar, mas ela tinha uma promessa. Só que ela antecipou, ela tomou a própria decisão, passou na frente de Deus, eu já ministrei sobre isso, passou na frente de Deus e Agar deu Ismael para Abraão. E quando Sara, ela teve Isaac, começou a guerra. Mas logo no início, quando só tinha Ismael, Agar provocava Sara. Então ela enxotou Agar e o Senhor disse para ela: volte para sua senhora, porque deste filho eu também farei uma grande nação. O Senhor deu um propósito para aquela mulher. Ele deu uma bênção para aquela mulher. E naquele momento, no seu primeiro momento de aflição, ela guardou no coração, obedeceu ao Senhor e voltou para a casa de Abraão sobre a custódia de Sara, se submetendo à sua senhora. Então nasceu Isaac. Então chegou um momento que o próprio Ismael começou a provocar situações e aquilo consumiu
as emoções de Sara e disse assim: olhe, entre eu e meu filho, manda esta mulher embora. E aqui começa justamente no verso 12, que ele diz assim: porém disse Deus a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. E tudo que Sara disser, faça, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, Abraão, filho da promessa. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque também é tua semente, Abraão. Cada um tinha sua promessa. Cada um tinha sua bênção para viver lá na frente. Então, foi que Abraão fez. Acordou de manhã cedo. Eu acredito que para ela foi assim uma coisa muito brusca. Imagine uma mulher de manhã cedo ser acordada, receber um odre de água, um punhado de pão, pegar o menino e dizer assim: vai embora, show daqui. Sara não quer mais você aqui. E eu estou fazendo isso debaixo da direção de Deus, porque Deus disse: ouve a sua mulher e manda. Então imagine aquela mulher quando ouve isso. Eu acredito que ela teve muitos questionamentos naquele momento. Deus disse isso? Aqui eu estou conjecturando. Deus disse isso e agora só está mandando eu ir embora com um vaso de água e um pedaço de pão. E aí eu fui anotando algumas coisas que mostram que quando uma pessoa entra em aflição, ela fica cega para algumas coisas, principalmente para as promessas que Deus já tem para as nossas vidas. Quantas promessas Deus já lhe deu? E você, na sua aflição, se esqueceu. E muitos crentes abrem a boca para dizer: Deus se esqueceu de mim. Amados, isso é uma blasfêmia muito grande, porque Deus diz na palavra dele que uma mãe pode esquecer do seu filho, mas Deus jamais esquece de um filho seu. E nós somos filhos de Deus. Nós abrimos a nossa boca, confessamos o Senhor Jesus, descemos as águas do batismo, confessamos os nossos pecados, recebemos o Espírito Santo de Deus, temos comunhão com o Pai, com os santos, somos filhos de Deus, nós somos herdeiros, co-herdeiros em Cristo Jesus. Temos promessas para viver, queridos, e elas estão todas aqui, e nós não nos estamos nos apropriando, porque em momentos de aflição, a gente se esquece. E às vezes a gente diz assim que nada, eu não mereço. Eu conheço o crente que diz assim: eu não mereço isso da parte de Deus. Você sabia que quando você abre a sua boca e você diz isso, você liga na terra para ser ligado no céu e você dá ilegalidade ao Senhor de operar as bênçãos dele na sua e na minha vida? Então, quando a gente diz que não é merecedor, e o Senhor diz assim: eu derramo pela minha misericórdia, porque é a minha graça. Amados, a gente precisa se apropriar e saber que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Mas hoje é uma noite da gente fazer uma reflexão: o que as aflições têm feito com a nossa vida. Algumas aflições podem nos adoecer. Meus pastores já sabem, e eu passei essa semana assim, com o coração apertadinho, 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 e eu adoeci. Eu conversei com a pastora sobre isso. Na Semana Santa, a gente estava lá na nossa casa, lá em Simões Filho. Minha filha fez uma entrevista. Ela mandou um currículo para um outro estado, para uma cidade, Santa Catarina, chamada Joinville. Joinville. E ela fez uma entrevista no sábado. E gostaram muito do currículo dela. Ela tem um currículo bom, porque ela é estudiosa. Aí eu disse assim: minha filha, de Juazeiro para o mundo. Como é que uma nordestina vai ser chamada para tomar conta de uma clínica que trabalha com autismo? Uma clínica que é conceituada em todo o Brasil. Já tem 8 clínicas. Essa é a 9ª que está abrindo. Ela vai ser responsável pela clínica. Aí a sócia disse assim: você tem até segunda-feira para resolver, porque dia 20 eu quero você aqui. Eu só tenho 2 semanas para me despedir. Eu adoeci. Porque não é fácil. A gente não se apropria das pessoas, mas a gente cria vínculo, né? Mas aí o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas, mas nas minhas aflições eu pensei na minha dor, na minha saudade, que eu não ia ver mais minha pequenininha, minha neta crescer junto de mim. Então, quando a gente fica longe dos netos, a gente sabe o que é isso, né, Fá? Então a gente sofre. E eu comecei a adoecer. Eu tive conjuntivite, eu tive uma crise na garganta, queridos, de 24 horas. De 24 horas. E
parecia que tinha uma ferida dentro da minha garganta. E aí eu comprei remédio. Eu disse assim, meu Deus, mas pelos sintomas, isso não é infecção, não estou nem com febre. Mas era uma dor tão grande, que eu não conseguia engolir nada se eu não ficasse encurvada. E Deus começou a ministrar no meu coração que aquela minha aflição estava fazendo com que eu perdesse a noção daquilo que é promessa do Senhor e disse, seus filhos são como flechas e você tem que lançar. E eu não conseguia enxergar isso. E eu ministrei aqui no domingo que o apóstolo Paulo, quando estava fechando o ministério dele, ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Mas isso, para mim, funcionou como uma fechada de ciclo. Minha filha, ela veio para minhas mãos com 16 anos, cheia de medos, com medo de ler, com medo de escrever, porque disseram para ela que ela não tinha condições. E naquele dia que eu disse, leia a Bíblia, Deus está pedindo para eu falar desse jeito. Naquele dia que eu disse para ela, leia a Bíblia, ela teve uma crise muito grande. Não, eu não vou ler. Eu digo, você vai ler. Por que você não vai ler? Você não está na escola, você não sabe ler. Então ela desabafou, ela disse, as pessoas dizem que eu não sirvo para ler. E hoje ela é uma excelente psicóloga, ela escreve muito bem, ela faz relatórios e ela é uma pessoa hoje reconhecida. E quando mandou o currículo para o Sul, que vê o Nordeste com certo preconceito, ninguém, senão o Senhor, abriu essa porta para ela. Então, quando Deus trabalhou na minha vida, amados, que a minha aflição estava me dando cegueira de não perceber que agora chegou o momento dela ser soprada para ela ser testemunho em outro lugar. Porque a minha missão já completei. Então, eu guardei a saudade e a fé também, viu, Fá? A saudade e a fé. Mas isso não impede de que a gente mantenha o vínculo de amor na família. E H? H, ela foi despedida de uma forma injusta, no conceito dela, porque o primeiro comando que o Senhor deu, disse, volte para sua senhora, obedeça, porque o seu filho também vai ser uma grande nação. Aí, de repente, Isaac nasce, e aí, quando ele já está numa idadezinha já de adolescente, aí Ismael começa a provocar uma situação, Sara se incomoda e disse, manda esta mulher embora. Naquele momento, H, ela não guardou no seu coração que o Senhor tinha uma promessa para ela, e naquele momento ela estava no meio de uma aflição. Ela só enxergava o odre com um pouco de água e um pedaço de pão. Aí eu anotei algumas coisas aqui para a gente fazer uma reflexão. O que a gente toma por injusto pode ser o justo de Deus na sua e na minha vida. Porque para ela aquilo era injusto, mas era o justo de Deus, porque naquele momento havia a necessidade de separar, porque a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas, então ali houve a necessidade de afastar. Creio também que na minha história está havendo essa necessidade de afastar para crescimentos individuais, para amadurecimentos espirituais individuais, para maior intimidade com o Senhor e não com a mãe, não com a neta. E Deus trabalha nas nossas vidas. Então, para H, aquilo era injusto. Então, eu quero dizer para você nessa noite, se na sua aflição que você está vivendo, você está achando que é injusto, o injusto para a gente pode ser o justo de Deus para te levar à vitória. E a gente precisa ter essa visão para que a gente não esmoreça, para que a gente não desanime, para que a gente não desista. E aí no verso 13 ele diz assim, ó, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a sua semente. O justo de Deus sempre traz bênção. Ela esqueceu. Mas Deus disse para Abraão, olha, esse filho seu também, ele também é uma semente, vai ser uma nação. Agar já tinha ouvido isso, quando teve o primeiro momento com o anjo do Senhor, mas ela esqueceu. Deus está pedindo para a gente nessa noite não esquecer as coisas que Ele nos prometeu. No meio das nossas aflições, nós precisamos nos apegar no justo de Deus, no justo de Deus, que parece injusto para a gente, tem bênção. Diga assim, naquilo que eu acho injusto, é o justo de Deus e tem bênção para a minha vida. Se aproprie dessa palavra, porque Deus está ministrando nas nossas vidas fortalecimento para prosseguir no meio das aflições. Amém? Verso 14 diz assim,
Abraão se levantou pela manhã de madrugada, pegou o pão e um odre de água, deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, e também deu o menino, despediu, e ela foi andando errante pelo deserto de Beceba. Situações difíceis podem gerar conflitos no nosso coração. Eu digo coração na nossa forma de raciocinar as coisas. A primeira coisa que a gente pode pensar, a gente pode andar errante no nosso deserto. Na aflição, quando a gente não percebe que Deus está naquele negócio, a gente começa a andar errante. E andar errante é a gente perder o foco, é a gente perder a promessa e caminhar de acordo com aquilo que a gente acha que é coerente, segundo a nossa consciência, segundo o nosso conhecimento. E Deus está dizendo nessa noite que não quer que a gente ande errante. Quem anda errante não sabe qual é o caminho que está tomando. Ora está num caminho, ora está no outro caminho. E o Senhor disse que Ele é o caminho. E nós precisamos ter essa consciência. Uma outra coisa também, além de andar errante no deserto, é conduzir outros a esse mesmo deserto. Dá glória a Deus aí. Essa aflição me deixou com sequela. Para me lembrar que eu não posso mais sofrer essa dor. A H estava levando o menino também para esse ambiente errante. E a gente não pode levar pessoas que estão próximas da gente para esse caminho errante. Uma outra coisa, quando a gente está na aflição, a gente tem dificuldade para gerir os nossos recursos. Aquela mulher bebeu a água toda, acabou com o pão, ela não soube administrar. Ela entrou no caminho errante, ela levou o filho por esse caminho errante e ela não administrou. Ela não administrou o pouco que ela tinha. Será que o pouco da sua fé, das suas emoções, da sua perseverança, você tem administrado bem para poder prosseguir? Nós precisamos parar para poder administrar isso. E isso, queridos, é autoconhecimento. A gente precisa se conhecer em Cristo Jesus e saber onde estão as nossas falhas, onde estão as nossas dificuldades, onde tem os pontos que podem ser melhorados e avivados na nossa vida espiritual. Aquela mulher, ela não conseguiu gerir os seus recursos e acabou com tudo. E quando acabou com tudo, ela sentou, botou o menino debaixo de uma árvore, jogou o menino lá debaixo de uma árvore e foi para um lugar bem distante. Então, imagina a pessoa quando vai atirar uma flecha. Imagina a distância, botou uma força bem legal. Não é daqui ali, não. É uma distância longa. Ela disse assim, vou deixar o menino bem longe de mim para poder não ver ele morrer. A aflição dela era tanta que ela só estava pensando nas suas emoções, nas suas dores, nas suas aflições, nos seus problemas. E não pensou que ela estava abandonando o menino também no lugar. Que ele morra lá e eu morra cá. Verso 15 diz assim, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores. Bom 16 também. E foi, se sentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino. E se assentou em frente e levantou a sua voz e chorou. Até aqui. Eu anotei que ela teve a deficiência de gerar recursos e ela abandonou o seu propósito. Ela esqueceu, amados. Ela não entendia mais que Deus tinha um propósito de grandes coisas para a vida dela, do filho dela ser também um rei, uma grande nação, e ela abandonou o propósito. Existem muitas pessoas, muitos servos de Deus que abandonam o propósito porque a aflição vai consumindo e vai tirando a visão. O Senhor está dizendo nessa noite que aquele que desejar, ele vai tirar as escamas dos olhos e o propósito vai ser avivado e a gente vai seguir em fé. O Senhor vai cumprir a palavra porque nós vamos dar essa legalidade em nome de Jesus. Hoje é dia de botar debaixo dos nossos pés a nossa aflição e deixar o Espírito nos avivar. Outra coisa também, ela desistiu por causa do medo. Eu estou com medo de ver meu filho morrer, eu vou desistir de tudo, vou deixar o menino numa distância de arco, eu vou ficar num lugar bem longe, sentada numa pedra, porque acabou tudo, não tem mais propósito, não tem mais nada.
Ela desistiu porque teve medo. E o Senhor nos diz nessa noite que Ele não nos deu espírito de medo. A ousadia em nós, ela vem do Senhor. A autoridade do Senhor está sobre as nossas vidas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e nós precisamos nos apropriar disso para poder a gente mandar Satanás bater em retirada das nossas vidas. Amados, quando Neemias estava lá para reedificar os muros de Jerusalém, lá vem o Arábio, Tobias, Sambalate, Gesem, um monte de governadorzinho enviado de Satanás. O que você está fazendo aí? Está levantando muro? Quem lhe deu ordem? Ele tinha respaldo. Mas às vezes a gente não precisa dar resposta para ninguém, porque a nossa resposta ela vem do Senhor. O que você está fazendo aí? Sabe o que foi que Neemias disse? Eu estou fazendo uma grande obra. E vocês não têm parte nem herança em Jerusalém. Traz para a sua oração. Lá na minha casa eu vivo assim. Olha, Satanás, Arábio, Gesem, Tobias, seja lá quem você for, você não tem parte nem herança na Israel de Deus, que é a minha casa e a minha família. Autoridade. E a nossa autoridade, ela vem quando a gente usa a palavra. A nossa autoridade é a palavra, porque ela é o poder de Deus que se manifesta em nós através dos nossos lábios. E a gente não pode, de jeito nenhum, vencer o inimigo se não nos submetermos a Deus e puxar a palavra para poder vencê-lo. Às vezes a gente quer vencer Satanás no nosso próprio punho, vai ficar com o punho quebrado. Deus está falando dessa noite. E aquela mulher, ela chorou. Tem uma coisa que Deus gosta, que é oração. Tem uma coisa que Deus não gosta, que é choração. E às vezes a gente está chorando achando que está orando. E Deus está dizendo, isso não é oração, isso é choração. Se posiciona e ora como convém. Ele ouviu a voz do menino. Ele não viu a voz dela, porque ela não estava orando, ela estava chorando. Ela estava na choração. E Deus está dizendo nessa noite, eu não quero choração. Choração, isso se converte em murmuração. Eu quero oração. Eu quero você rasgando o céu com o seu clamor, com a sua adoração, com a sua dependência, para que a minha obra se manifeste na sua vida, na sua casa, no seu meio, nos seus problemas, na sua dependência, naquilo que você tem como necessidade de providência do Senhor. Vamos deixar a choração de lado. E a gente sabe quando é choração. Meu Deus do céu. A gente sabe quando é choração. E a gente entende quando é oração. A gente não sabe orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar. Pede ao Espírito Santo para te conduzir em oração. Domingo eu ministrei aqui sobre a oração do Pai Nosso. Quem estava aqui domingo? Então, pega o Pai Nosso. Reflete, faz uma reflexão. Eu ministrei segunda-feira na live. Se não está lembrado, pega lá. Claro que aqui foi todo num contexto para o crente. Lá já foi uma coisa mais evangelística. Mas olha lá, porque a oração do Pai Nosso, queridos, ela tem um poder sobrenatural de trazer a adoração ao Senhor, atraí-lo, nos transformar e nos preparar para receber e a gente continuar ainda em oração. Então chega de choração, porque choração não atraiu a presença do anjo de Deus para entrar com a providência na vida de Agar. Mas o menino, a não sei quantos metros de tiro de flecha, ele estava lá clamando ao Senhor porque ele aprendeu com Abraão. Ele aprendeu com o pai dele quem era o Deus da providência. Então ele se posicionou, ele viu o exemplo do pai, nas dificuldades que o pai enfrentou e que ele vivenciou. Ele disse assim, vou fazer igual ao meu pai, não vou fazer igual a minha mãe não, que está ali chorando para se acabar. Eu não vou ficar na choração, eu vou entrar em oração. E a oração do justo, que é que tem, amados? Muito pode que nos seus efeitos. Então chega de chorar. Quando a gente clama, às vezes a gente acha que clamar e ficar gritando no choro. Não, clamar é você se posicionar com autoridade diante de Deus e trazer o que é justo. Não sabe falar? Ore na palavra em nome de Jesus, porque Deus ouve a sua oração. Verso 17. Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e lhe disse, Agar, o que é que você tem? Não tema, Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar em que ele está. O anjo se dirigiu a Agar para poder ela se acalmar. Misericórdia de Deus, amados.
Mas ele disse para ela: por que você está assim, minha filha? Não tem uma promessa na sua vida? Por que essa aflição? Você não tem promessa? Deus não tem propósito para cumprir na sua vida, igreja. Por que a aflição? Por que a choração? Aquele que se levantou e intercedeu por você, que é o Espírito Santo, ele está aqui e ele está dizendo que eu vou entrar com providência. Naquele momento, eu acredito que H deve ter engolido seco assim. Eu estava chorando, larguei o menino lá. Deus ouviu a voz do menino, mas não ouviu a minha voz. É hora de fazer reflexão. O anjo respondeu, veio da parte do Senhor e respondeu ao menino. Deus ouviu Ismael porque ele aprendeu a orar nas suas aflições. Ele aprendeu com o Pai. A gente aprende com o Espírito Santo. H, na sua aflição, não guardou a promessa de Deus para a sua vida. Onde estão as promessas? Onde estão as promessas que Deus já revelou para você? Que Ele já falou com você acerca da sua família, acerca do seu ministério, acerca da sua história no seu dia a dia, no secular. Quando eu olho para minha filha hoje, eu vejo o grande projeto de Deus na vida dela. O projeto dela não é ser psicóloga, era levar o testemunho dela para onde ela for. Porque é um testemunho forte. Eu disse assim, minha filha, você vai sair do Nordeste para o mundo. Ela deu risada. Não é pela profissão. Profissão é só um caminho, amados. Vida secular é só um caminho. Porque todas as outras coisas precisam ser reveladas com o manifestar de Deus nas nossas vidas. Porque chega, como foi ministrado aqui hoje. A gente não pede. As coisas, quando a gente faz uma boa semeadura, as coisas vêm. Elas chegam nas nossas mãos. Chegou na mão dela, ela não estava nem acreditando. Quando? Porque o Sul e Sudeste tem um preconceito terrível com o nordestino, respeitando os meus amigos aqui do Sudeste. Mas tem preconceito com o nordestino. Uma nordestina, vinda do interior da Bahia, hoje vai ser responsável por uma clínica renomada no Brasil. Isso é a mão de Deus. Isso é fidelidade em dízimo e oferta. Isso é fidelidade no servir ao Senhor. Eles foram para outro ministério, mas a primeira coisa que eles pensaram foi servir. Eles estão servindo ao Senhor. Então chega para a sua mão. Louvado seja Deus. H se esqueceu. Você esqueceu? Tem coisa guardada. Tem coisa guardada aí no seu coração que você acha que não é mais propósito de Deus para a sua vida? Que nada, já estou numa idade que não dá mais não. Agora é ficar ali sentadinha mesmo no banco de igreja. Que nada, eu não tenho nem idade para chegar nesse ponto. Ainda estou muito novo para essas coisas. Falando para os jovens. E aí, quando eu penso nos jovens, a gente recebeu um convite, e aí eu achei interessante, Julinha colocou que era uma convocação. Eu gosto da palavra convocação. É convocação, amados, porque os jovens precisam se unir. Os jovens não estão unidos, não. Os jovens estão vindo para a igreja, porque é dia do culto que os jovens fazem adoração ao Senhor e depois eles se perdem. Mas quando tem uma festa, um aniversário, uma banda, um show, aí todo mundo se reúne. Nós não podemos mais ter essa atitude secular. A gente precisa ser crente de verdade. A gente está no mundo, mas a gente não faz parte do mundo. É claro que nós precisamos ir ao supermercado, precisamos trabalhar, precisamos ir na farmácia, precisamos conviver com as pessoas que não são crentes, mas nós precisamos, acima de tudo, dar o nosso testemunho. E eu estou muito preocupada com os jovens. Mas eu não posso pegar na mão. A consciência é algo particular. E quando Julinha colocou lá, é uma convocação, eu endossei o cheque. Sabe quando é que você endossa o cheque? Você assina lá e diz assim, tem validade isso que está sendo apresentado. Ela tem essa autorização, porque eu também concordo que tem que ser uma convocação. Porque quando sai um convite simples de uma festa de aniversário, todo mundo se desloca. Mas quando diz assim, vamos adorar o Senhor em outro templo, em outra casa do Senhor, vamos adorar o Senhor na casa do Senhor, no templo que é a sua casa. E depois, quando vierem as aflições?
Aí vai voltar correndo. Pastor, pelo amor de Deus, missionária, pelo amor de Deus. Eu estou trazendo isso aqui porque meu coração está aflito com relação a isso. Mas eu decidi que eu não vou ter mais ferida na garganta. Cada um vai ter a sua. Eu não posso ter ferida na garganta pelo outro. Não posso. Então vamos acordar, jovens, vamos sacudir aí esse grupo e dizer assim, vamos todos, porque a gente sabe que talvez nem todos realmente possam, mas se tivesse um boliche, uma pizzaria, uma sorveteria, todo mundo dava o seu jeitinho e arranjava um dinheiro para ir. Fica aí a mensagem. Verso 18. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. O anjo precisou lembrar de volta. H, você se esqueceu, H, que Deus lhe deu uma promessa desde quando Ismael tinha nascido e que você foi afugentada pela sua senhora, você correu para o deserto, o anjo mandou você voltar. Antes de Isaac nascer, você sabia que você estava debaixo de uma promessa, que o seu filho seria pai também de uma nação? Cadê você que se esqueceu das minhas promessas? Cadê você que se esqueceu dos propósitos que eu entreguei na sua mão? Cadê você com os dons que eu lhe dei e você está deixando de lado? Cadê os talentos que eu lhe dei e você não quer executar mais? Ou ainda nem executou? O anjo está aqui chamando a atenção, dizendo assim, eu não posso operar, o Senhor não pode operar se não houver intimidade com o Senhor, se não houver obediência ao Senhor, se não houver dedicação ao Senhor, se não houver temor ao Senhor. Amado, se um dia eu não estiver bem para subir aqui, eu não subo não. Eu vou dizer para vocês, eu sei que o Espírito Santo habita em mim, mas quando eu boto o pezinho no primeiro degrau, pode guardar aí no coração. Eu digo assim, Espírito Santo, não se aparte de mim. Sobe comigo, porque lá sozinho eu não posso fazer nada. Porque a gente anota um bocado de coisa, amados, mas quando chega aqui, ó, o Espírito se move e já traz para uma outra ótica. E a gente tem que estar como instrumento, como o pastor colocou, como vaso. Mas não vaso quebrado, porque o que o Senhor colocar pode escapulir e não ser trazido para a igreja. Todos nós temos um chamado, queridos, e as nossas aflições estão impedindo que a gente coloque diante de Deus, ofereça o nosso melhor ao Senhor, com os nossos dons, com os nossos talentos. Tem pessoas que nasceram com talento de intercessão. Todos nós devemos orar. Mas tem gente que nasceu com talento para intercessão. Mas às vezes já está se perdendo e se tornando pessoas mecânicas. E Deus está dizendo, esqueceu como é o propósito? Esqueceu como é o passo? Tem pessoas que nasceu para servir com coisas que está no coração e ainda diz assim, não vou lá não porque vão me criticar. Deus está falando nessa noite, amados, é tempo de servir, amados, é tempo de bombardear o inferno, e nós não podemos fazer isso se nós não estivermos cobertos pelo sangue de Jesus, e isso significa que precisamos estar em intimidade com Jesus, porque ele diz assim, acaso não revelarei eu ao meu servo que está por vir? É luta em cima de luta, amados. E se as aflições vêm, se as provas vêm com a permissão do Senhor, ou se as tentações elas vão acontecendo porque a gente está buscando tentação, porque tentação ela vem do homem. Mas a aprovação ela é permissão do Senhor para que a gente cresça. E mesmo quando a tentação vem, eu ministrei isso no domingo passado, o Senhor, na sua misericórdia, ele já traz o escape para as nossas vidas, porque ele sabe como é a gente. Nós precisamos acordar porque nós somos um guerreiro dentro da nossa casa. Nós somos um guerreiro dentro do nosso ambiente de trabalho. Nós somos um guerreiro no ponto de ônibus. Nós somos um guerreiro numa visita de hospital. Nós precisamos nos encontrar em Cristo. Precisamos saber quem nós somos realmente. É tão maravilhoso quando você se encontra com o Senhor e entende o que Ele quer da sua vida. Mas aí ele diz assim, eu tenho algo a mais. E eu estou tentando resgatar o meu algo a mais, porque eu não estou completa não, amados. Ah, não, a missionária se encontrou ali para poder ministrar a palavra, para poder ser líder dos jovens, ser líder ali no coral. É mais do que isso. Porque o Senhor diz, né? Há muito é dado, há muito é cobrado. Então o Senhor já está me cobrando algo que Ele já me deu há muitos anos. E eu acho que eu não tenho capacidade. Vocês pensam que eu também, essa palavra não é para mim? Ela está me tratando. Eu só não sei ainda como, eu estou me colocando na dispensação, eu só não sei como buscar.
mas o Espírito Santo, ele vai me ensinar. E eu sei que para a glória de Deus eu vou conseguir. Sabe, amados, aquele dom que o Senhor lhe deu, minha irmã, resgata diante do Senhor. Porque não é para mérito próprio, mas é para a glória de Deus, para que a glória de Deus se manifeste no meio daqueles que não são santos, para que digam: oh, quão maravilhoso é o seu Deus. Eu não ouço mais isso. Eu só vejo as pessoas falando mal de crente, criticando o crente, porque o crente não paga, porque o crente deve, porque o crente mente, porque o crente faz coisa errada, porque o crente no trabalho está fazendo a coisa errada. Esse é o testemunho. E digo para vocês, meus amados, o meu esposo não está aqui ainda, porque todo dia você levanta o crente para trazer decepção na vida dele. Aí a gente está aqui de um lado, orando e jejuando e lutando. Aí vem e acaba com todo um... É como você tá juntando os tijolinhos, aí ele vem com o negócio de uma bola de ferro, puf, derruba tudo. Mas eu creio no meu Senhor, e eu creio que até mesmo no último momento, não quero que seja no último momento, mas ainda que seja um momento que a gente possa, eu e meu amor, meu marido, trabalharmos juntos para o Senhor. Eu quero assim, eu digo, Senhor, eu quero assim. E a oração do justo muito pode ser feita, deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Esse é um desejo ardente do meu coração. E para completar, não precisa levantar a mão, não. Quem está orando todos os dias pela sua caixinha profética? Minha caixinha profética trouxe a primeira resposta, que é minha filha sendo soprada. Eu oro todos os dias pela minha caixinha. Quem esqueceu da sua caixinha não vai ver milagre. Mas todo dia eu apresento. Eu comecei assim, botando a caixinha no alto. Eu digo assim, Senhor, eu sei que vão ter dias que a caixinha não vai poder viajar comigo. Mas a caixinha está aqui. Eu sei que tem escrito lá. E todo dia eu vou apresentar para o Senhor em cima das duas palavras que estão na Bíblia e aquela que é o desejo do meu coração. Duas pautadas na Bíblia e uma do meu coração. 3 pedidos, 3 profecias. Uma está se cumprindo. Porque a minha segunda profecia está relacionada com os filhos. E está se cumprindo, amados. Você tem orado pela sua caixinha? Que nada, era só uma coisa do momento do final de ano. Mas aquele que crê verá a glória de Deus. Porque eu disse assim, Senhor, que eu possa, meu Deus, dar um testemunho, meu Pai, de que a caixinha não foi brincadeira da missionária Isis, foi ideia assim, ó, de missionária Isis, não, mas veio algo da parte do Senhor. E eu disse que até julho, que o Senhor permitir, e se os jovens cooperarem o congresso acontecer, eu teria o testemunho para contar. E eu já estou contando aqui. Porque isso faz parte da minha caixinha lá de profecia. Essa história da minha filha, da vitória da vida de minha filha. E aí, Deus lembrou a Agar novamente a promessa para a sua vida. Aí fez ela se levantar, porque o verso 19 diz assim: e abriu-lhe os olhos e viu um poço de água. E foi, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Aflições, quando trazem cegueira, a gente não vê a providência do nosso lado. Aquela mulher botou o menino numa distância de um arco, sentou numa pedra e disse, vou morrer, porque eu não quero ver o menino morrer. Acabou tudo, não tem comida, não tem água. Ela estava juntinho do lado do poço. As aflições fazem com que a gente não enxergue a providência de Deus, ó, batendo na nossa porta. E a gente despreza. E a gente joga lá. Mas a misericórdia de Deus é tão maravilhosa que ele diz assim, ô meu filhinho, ô minha filhinha, limpa o zoinho aí. Olha pro ladinho, tá vendo a resposta? Olha para a palavra, tá vendo a resposta? Olha para o sonho que eu lhe dei, tá vendo a resposta? Olha para a ministração que você ouviu, tá vendo a resposta? Olha a música que eu botei para você ouvir, tá vendo a resposta? Mas a gente não dá mais esse valor. A gente acha que é uma coisa coincidência. Para Deus não existe coincidência, para Deus existe providência. Então, naquele momento, o anjo fez assim, ó, tirou as casquinhas, abriu os olhos e disse assim, olha ali para o lado, vai encher o odre, tem água, tem provisão, tem suprimento, tem promessa, tem profecia, tem resposta, tem bênção. Nós precisamos abrir os nossos olhos no meio das aflições e dizer assim, Senhor, me mostra, faz como o Senhor fez com o apóstolo Paulo.
Tira as escamas dos olhos dele, me faz enxergar a tua providência. Mas não a que eu acho que deva ser, mas é a do Senhor. Porque talvez ela estivesse imaginando assim, um banquete no deserto, lá com as frutas, lá com umas carnes, uns pães, a água, um tapetinho para se deitar, uma tendazinha para poder parar o sol. Talvez ela tenha imaginado a providência assim. Mas ela, quando entendeu que a água era a providência, o Espírito de Deus é a nossa providência e ele vai nos guiar em todo o caminho, em toda a decisão, para que os propósitos e promessas do Senhor elas se cumpram nas nossas vidas em meio às aflições. Não podemos ter mais cegueira no meio das aflições. 20 e 21 diz assim, para fechar. E era Deus com um moço que cresceu e habitou no deserto, e ele foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito para se casar com ele. Deus cumpre suas promessas segundo o propósito dele para as nossas vidas. Vamos colocar em pé em nome de Jesus? Deus, ele vai cumprir. Mas tem um detalhe, amados. Eu estou fazendo estudo agora do livro de Juízes, que eu botei o planner lá no grupo dos jovens, mas acredito que a galerinha não teve como seguir. A gente já está, eu estou fazendo a leitura, estou no livro de Juízes. Muitos juízes aquele povo teve, o povo de Deus teve. Fazia o que era errado, levantava o juiz, se consertava, ficava 20 anos direitinho, daqui a pouco o juiz morria, aí vinha outro, peca aqui, peca ali. Chegou um tempo que Deus disse assim, agora eu não vou ouvir mais. Eu estou nesse pedacinho aí lá de Juízes. Agora eu não vou ouvir mais. Já imaginou? Quando a gente peca, a gente se arrepende, o Senhor nos perdoa e a misericórdia dele vem sobre as nossas vidas e a gente recomeça. Só que a gente não pode chegar a viver como pecadeiro. Pecadeiro é aquele que peca nas mesmas coisas em todo o tempo. Deus perdoa, Deus entende, Deus vai me abençoar, Deus vai me perdoar, Deus vai entender o meu processo. Mas nós precisamos entender também que o Senhor tem o tempo dele. No tempo certo, chegou a bênção sobre a vida de Ismael. No tempo certo, chegou a providência sobre a vida de Agar e Ismael, que estavam lá no deserto. Mas é segundo a ótica dele, segundo a vontade dele, segundo o tamanho que ele quer fazer a coisa, segundo a cor, o cheiro que ele quer fazer aquilo na nossa vida. E se a gente não olha dessa forma, a gente fica frustrado achando que Deus se esqueceu da gente. Então, quando você olhar para a sua aflição hoje, saiba que no meio dela tem a justiça de Deus, tem o propósito de Deus, tem uma providência. Peça para Ele de abrir os olhos e você poder enxergar que ela está ali do seu ladinho. Um simples poço de água, mas é o nosso tudo para poder a gente viver. Amados, ninguém vive sem água. A gente pode ficar um bom tempo sem comer. Vai botando água para dentro, porque o nosso corpo é 70% água, a gente precisa repor essa água. Então, a providência inicial daquela família, da mãe e do filho, foi a água. E dali eles seguiram, já não estavam mais em deserto errante, porque os olhos já estavam abertos, agora ela já sabia administrar a quantidade de água e ela sabia que o Senhor estava com ela e com o filho, porque ela se apegou à promessa. Você já está se apegando aí à sua promessa? Lembra aí o que o Senhor te trouxe no seu coração. O que ele disse que faria de você, usando os seus dons, os seus talentos, os seus serviços ao Senhor. Em meio à aflição, você deu uma titubeada? Mestre, o vento balançou meu barco. Hoje foi louvado isso aqui. Posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar. Quando o Senhor está conosco, a gente não naufraga, queridos. O barco balança, a gente cai para lá, cai para cá, pega na borda do barco, volta para o barco, mas a gente não se afoga. Guarde isso no seu coração. E se nessa noite você está em meio à aflição e você esqueceu dos seus propósitos, ou você entregou o seu talento, ou você não desenvolveu o seu talento, ou você sabe que tem um dom e você não desenvolveu o dom, ou você sabe que tem um dom e você não entregou de volta para o Senhor, eu peço que você venha aqui nessa noite brigar contra o mundo espiritual, dizendo que as aflições não vai deixar você mais cego e você está se permitindo aos propósitos de Deus se cumprir na sua vida.
e a gente vai ser feliz com Jesus, amém? Meu pastor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aqueles que quiserem vir aqui à frente, o pastor está aqui de prontidão, firme e forte, em nome de Jesus. Amém.